Graças, Senhor, por esse dia de hoje, por essa oportunidade de podermos estar novamente juntos para continuar a nossa aprendizagem. Ajude-nos a estar na direção certa das coisas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Queremos pedir permissão para dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Leãozinho. Não. O nosso voluntário lindo e dependível. Alguém tem alguma pergunta ou um comentário que gostaria de fazer antes de prosseguirmos? Muito bem. Então, a Geo deixou na parte que diz a colesterina, que é uma palavra, um termo em português brasileiro velho para se referir ao colesterol, ok? Por exemplo, sob a ação dos raios ultravioletas, se transforma na vitamina D, ou antirraquítica. É de excelente resultado quando sob cuidadoso controle, mediante aumento de tempo sob a exposição solar, no caso de espamofília, nas anemias infantis, em variados casos de astênia e fadiga, e falta de força. Nas convalescenças, na asma infantil, na tuberculose cutânea, ou seja, da epidermes, em múltiplas dermatoses, etc. Os solários são de comprovado resultado positivo nas neuranemias, neurastenias, etc. A cromoterapia, mais uma modalidade, mediante a aplicação de cores, propicia alguns resultados favoráveis na área da saúde, especialmente no estado psíquico, em desalinho dos indivíduos. E já a Joana, naquela época, nos fala da cor vermelha, que é considerada excitante, enquanto o azul, que é considerado calmante. Com essa conclusão, aplica-se a cor vermelha nos estados melancólicos, seja as depressões, as tristezas, aquele enfraquecimento geral, falta de entusiasmo, uma visão muito, um pouquinho depressiva das coisas, leituras muito pobres com respeito à abundância que oferece a vida em termos de possibilidades, e azul na exaltação, como nos casos de delirium tremens e outros semelhantes. Todo mundo aqui sabe o que é delirium tremens? Não. Delirium tremens é uma situação que acontece quando uma pessoa que normalmente ingere altas quantidades de álcool para de ingerir ou diminui drasticamente, sem acompanhamento médico, porque hoje nós temos muitos remédios para ajudar a que a pessoa possa encarar a sua fase de desintoxicação ou detox de uma maneira medicamente monitorada. Mas olha, pode ser que com drogas também. Aqui alguém está me perguntando, e com drogas? Essa seria uma pergunta para a nossa Geo, our house biologist. Eu sei que isso acontece necessariamente com os alcoólatras. Não sei se também com as drogas. Nós vamos fazer essa pergunta para ela em mais um minutinho, para me dar tempo de eu explicar que é uma situação de delírio onde a pessoa começa a alucinar. Tem monstros correndo atrás dele, sombras que querem lhe engolir. É muito terrível e muitas vezes, se não tiver ninguém por perto, eles podem cometer loucuras achando que estão fugindo, o que precisa fugir necessariamente de aquele perigo que logicamente não existe porque é um produto da própria alucinação provocada por uma desintoxicação
feita de uma maneira irresponsável, porque muito súbita. E agora sim nós perguntamos a nossa Geo se delirium tremens também acontece nas desintoxicações com drogas ilícitas, porque o álcool, nós entendemos, é a última droga lícita, é uma droga, mas como é uma droga lícita, nós vemos o álcool formando parte da sociedade, vamos dizer assim, civilizada. Depois, senão, nós temos as drogas ilícitas. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu dei uma olhadinha rápida aqui para confirmar, e a informação é que se trata de um quadro muito específico do álcool, Olha só. Abstinência, né? Da pessoa, Uhum. quando a pessoa que utiliza o álcool Sim. há muito tempo e tem uma abstinência, uma crise de abstinência, que esse quadro é específico desse processo. Uhum. Não é um quadro generalizado de detox. Ok, é interessante. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Um membro da minha família, que bebia muito, muito mais do que admitia beber, foi admitido no hospital. E quando ele foi admitido no hospital, no momento de preencher a papelada, no momento que ele ainda estava, vamos dizer assim, senhor de si, ele não foi honesto com o seu consumo de álcool. Até porque era uma situação que ele mesmo não aceitava, nem em privado, muito menos publicamente. Então, o que aconteceu? Calculando que ele sairia em um dia, 2 dias, ele achou, não, eu dou um jeito. Mas acontece que a sua situação complicou-se e ele acabou tendo uma hospitalização prolongada. E eu estava lá do seu lado, às vezes de dia, às vezes de noite, e ele falava comigo coisas que eu identificava como sendo o produto do delirium tremens. Por exemplo, eu dizia, tem gente lá no hallway com AK-47 e estão procurando uns dos seus filhos. Liga para ele não vir para aqui, porque se ele vir para aqui, ele vai ser morto. E aí eu dizia, bom, tá bom. Esse meu filho estava fora do país, tá? Tá bom, eu vou avisar agora, não preocupa. E depois, Cláudia, você está vendo aí no closet? Você está vendo essa tarântula gigantesca? E eu dizia, não, realmente não consigo ver. Não, mas você não está prestando atenção. Olha direto, está aí lá dentro. E é enorme. E está esperando que um dos teus filhos entre aqui para lhe atacar. Não deixes que eles abram a porta do closet. E eu falei, pode ficar tranquilo, que a porta do closet ninguém vai abrir. Agora vamos conversar de uma outra coisa. Você gostaria que eu lesse o Evangelho e tentar ir levando por esse lado. Então, quando chegou uma enfermeira, eu perguntei para ela e ela falou, olha, o que você está presenciando não tem nada a ver com o sobrante dos anestésicos da cirurgia, complicações, confusões químicas, sobremedicação. Não tem nada a ver com nada disso. Isso que ele tem é delirium tremens. Falei, mas como assim num hospital? Como é que vocês não controlam? Olha, porque ele não declarou na papelada. Porque, por exemplo, nós temos uma outra pessoa aqui no mesmo andar que ele escreveu que ele bebia há muitos anos, agora não me lembro quanto, ele bebia uma garrafa de uísque todos os dias. Me lembro porque quando ela falou aquilo, eu fiquei surpreendida porque não pensei que era humanamente possível que um corpo humano pudesse metabolizar e sobreviver, porque é álcool, é hard liquor, né? Não é assim uma caixa de cerveja, que também é uma barbaridade, mas 1 litro de whisky, 1 litro de whisky todos os dias há mais ou menos, parece que eram uns 10 anos. E ele não está com nada disso. Por quê? Porque ele foi aberto, foi honesto, e isso nos deu permissão, autorização para nós lhe medicar também o síndrome de abstinência. E era interessante porque como eu não era um familiar direto da pessoa que estava na cama,
Os médicos não falavam nada para mim, além de bom dia, boa noite. A pessoa que era responsável não estava aí, e estava aí sem saber nada. Por que essa enfermeira falou comigo? Porque ela era norte-americana, mas vinha de trabalhar na Alemanha muitos anos, e uma característica que eu gosto muito da cultura alemã é que eles falam mesmo. Se acaso eles falam falado, e aí você não vai gostar, vai ficar ofendido, vai achar, mas você não estava preparado para escutar. Mas você faz uma pergunta e eles não sabem como não responder. Então, depois de tantos anos na Alemanha, eu sei porque depois meio que começamos a fazer, não uma amizade, mas conversar mais e mais com o correr dos dias, ela me falou, não era para eu te falar isto aqui, mas eu vejo que você está aqui firme ao pé do canhão, e o que está acontecendo com ele é isso mesmo. E aí eu pedi, falei, escuta, você me ajuda para que o médico amarre ele, porque ele está querendo arrancar tudo, porque ele quer sair matar a tarântula, a correr atrás dos AK-47s que estão passando no hallway, e eu não consigo lhe manter, estou tendo que chamar o pessoal o tempo inteiro, porque eu não consigo lhe segurar aqui na cama. Ele briga comigo, ele luta fisicamente comigo. Falou, pode deixar. E aí já vieram e amarraram ele todinho. Então, uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Joana, não brinca, é uma coisa séria. Então ela fala, vamos ler de novo porque é importante. A cor vermelha é considerada excitante, enquanto que a luz azul é calmante. Com essa conclusão, aplica-se a cor vermelha nos estados melancólicos, ou seja, estados depressivos, e o azul nos de exaltação, como nos casos de delirium tremens e outros semelhantes, porque é uma exaltação. A pessoa está fora da casinha. Perde o contato com a realidade objetiva quase por completo. Então, a nossa Joana prossegue aqui. A cromoterapia, que é uma terapia utilizando cores, como acabou de falar antes, devidamente aplicada, por meio de um correto conhecimento das cores e dos seus efeitos, proporciona estados de recuperação da saúde. São tratamentos válidos. Okay? A luz vermelha, por exemplo, em determinados estados infecciosos, como na varíola, faculta bons resultados. A homeopatia nasceu por volta de todo mundo bem até aqui? Perguntas, comentários? Gil, você levantou a mãozinha? Eu só vi agora. Levantei nesse instante. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ela falou num parágrafo ou dois anterior em neuroanemia e neurastenia. Esses termos são termos que caíram em desuso, né? Seria o equivalente hoje em dia de uma síndrome de burnout, a uma fadiga crônica, uma situação assim, um transtorno de ansiedade. E quando ela fala dos solários, isso hoje em dia se traduz por tanning beds, aquelas camas de bronzeamento. Oh, tanning beds? Tanning beds? You mean? Tanning beds. Yeah, Gil, for tanning beds, eu questionaria isso, porque eu sou mais velha do que você. E antes, hospitais, especialmente casas de saúde mental, tinham solários assim, como você se imaginaria, que era como uma terracinha ou um pátio acima do último andar, onde as enfermeiras levavam, às vezes com cadeiras de rodas e outras vezes andando, para que as pessoas pegassem o sol quando era possível. Porque hoje você sabe que os tanning beds são tão prejudiciais para a saúde que realmente aquilo não é total e absolutamente não recomendável. Se nós vivêssemos numa sociedade mais responsável, que não mais ética, com mais princípios, que não vende a alma pelo Deus do dólar, tudo isso deveria ser ilegal. Os tanning salons.
It's not the same thing because quando você vai perguntar de tanning beds agora, eles oferecem agora essa cromoterapia, eles têm camas separadas, onde eles dizem que se usar esse tipo de luz, não sei o quê, aí você pode ficar mais jovem, não sei o quê. Então, assim, a tanning bed é diferente, por essa razão eu sei, né? Porque as camas, eles têm... Elas foram empregadas de forma errônea, mas a concepção estava relacionada com um processo terapêutico. Nos seus inícios. Sim. Oh, ok. Ok. Porque nem todos os lugares têm a possibilidade de ter um solário. Entendeu? Então, aquilo é. Uhum. Então, aquilo começou como uma ferramenta terapêutica e depois, Exato. vamos dizer assim, degringolou nessa coisa de se bronzear, criando todos esses melanomas, esses problemas seríssimos de saúde que se conhecem hoje. Isso, foi uma desvirtuação. Desvirtuação, né? Perfeito. Porque muitas pessoas sofrem de um problema depressivo muito forte, nas altas latitudes, problemas orgânicos, porque não tem exposição ao sol, não só questões, né, psíquicas, mas também questões fisiológicas. Então, ela faz mal porque reproduz realmente, ela projeta raios ultravioleta, mas eles devem ter uma duração específica para fins terapêuticos, mas eles desvirtuaram a coisa. Era só isso. Do you think that the red light therapy actually works then at those places now? Do you think so? Or do you think that probably not? Or you have to Eu não probably try? entendi, desculpa. Não, tô perguntando a Jo, será que você acha que agora, esses lugares que agora existem essas camas, assim, they have like esses lugares de like red light therapy, for example, they have machines just for that? Será que esses lugares, esses assim, camas separadas, será que agora funcionam essas camas para isso ou será que não? Você acha que não? Olha, eu não sei, acho que depende de onde se vai, quem é que faz. É preciso ter o conhecimento para empregá-lo de forma adequada. Mas nos dias de hoje é altamente questionável. Que a luz vermelha tem esses efeitos é inquestionável, né? Porque cada cor é um comprimento de onda específico com possibilidades específicas, né? São ondas com frequência, né? Com suas propriedades específicas, e elas têm ação sobre a matéria, né? Então, assim, que isso pode ajudar, pode ajudar. Agora, onde fazer, por quem fazer, porque entre as pessoas que estão aí, né, charlatães, tentando se aproveitar da sensibilidade dos outros, que querem uma cura a todo custo, hoje em dia, né, é difícil, é preciso realmente você, assim, search high and low por um profissional que realmente se garanta e que faça um bom trabalho. Sabe o que eles estão fazendo, né? A Geo está coberta de razão, até porque os bons resultados do tratamento dependem de que tenha um acompanhamento de um profissional qualificado. Eu conheço algumas pessoas que têm aqueles tanning beds na própria casa para não ter que ir nem sequer. Então, elas estão aí o tempo que elas quiserem, fazendo do jeito delas, sem conhecimento, ou depois de haver consultado com um vídeo do YouTube. A Red Light Therapy é a mesma coisa. Eu não duvido que você pode comprar hoje pela internet uma lâmpada, comprar, trazer para casa e aí você liga. Mas isso é uma loucura. Uma machine, uma máquina inteira. Não é nem com pessoa, é uma máquina agora. Igual então, bed, mas com isso é uma loucura, porque se você não sabe o que você está fazendo, você pode criar problemas para você própria enormes. E no mundo espiritual, nós vamos ter que dar conta das decisões que nós tomamos. Por que você tomou essa decisão?
Por que você assumiu esse risco? Por que você submeteu o seu corpo físico, o seu jumentinho, a uma coisa dessas, quando você não tem formação, você não tem estudos, olha, eu sigo um veterinário no YouTube, eu gosto muito dele, e eu já vi vários vídeos dele ao longo dos anos. E que eu vou falar para o povo que eu sou veterinária? Não, eu trato o cachorro, eu dou remédio, não. São coisas para eu me educar, que é muito bom, mas aprendi na internet. Acontece que o que joga em contra de todos nós, encarnados no planeta hoje, é o fato que nós não temos sido convenientemente educados a partir de uma idade temprana a respeito à estrutura imortal da nossa personalidade. Nós achamos que somos uma partícula quântica que do nada faz puff e aparece, tem uma certa duração e um bom dia vai ser paf e desapareceu. Só que a realidade real com R maiúscula está muito longe disso. Então, quando essa experiência no mundo físico concluir, nós deixarmos o corpo, devolvermos o corpo à Mãe Terra e voltarmos para o mundo maior, nós vamos ter que assumir conversas com os nossos espíritos guias, com aqueles espíritos queridos que se constituíram em avalistas da nossa encarnação, porque muitos de nós não temos nem crédito o suficiente para justificar pelos próprios meios a presente encarnação na Terra. O que nós fizemos de tanto que nós nos comprometemos para que eles se constituíssem em avalistas para que nós pudéssemos tomar um corpo e voltar. Então, não é tão simples assim. É muito mais complicado do que parece, mas como lamentavelmente nós ainda não temos essa educação, numa idade temprana, antes de começarmos a fazer as decisões que já vão começar a ter uma ingerência muito importante no curso da nossa encarnação, e que a gente se embarca com situações que nem essas. Ok? Cirurgias plásticas com 17 anos, de presente de formatura, lâmpadas, camas solares, porque meu pai mora numa casa de 5 andares, então para não me ouvir mais, me compra aquela coisa, enfia lá embaixo no basement, para se ver livre de mim, e eu estou lá criando um câncer para mim, que talvez vai aparecer com 25, 28, 30 anos, porque as nossas decisões são tomadas nesse total desconhecimento da estrutura imortalista da nossa personalidade. Nós estamos, enquanto encarnados, total e absolutamente divorciados das verdades eternas que governam o universo, por não dizermos os multiversos. Então, é lógico que fazemos um péssimo uso até das melhores coisas, até das melhores máquinas, até das melhores ferramentas. Uma cama solar, talvez no escritório de um psiquiatra, seria fabuloso para esse tratamento que a Gil acabou de explicar. Muito bem. Mas no meu porão da minha casa, onde eu vou lá me divertir com as minhas amigas, aí eu estou violentando as estruturas do meu perispírito, e daí o que eu vou me presentear é um câncer que não estava na minha proposta encarnatória. Ah, mas como assim? Olha, nem tudo que não dá certo estava na proposta encarnatória. Todo mundo tem uma proposta encarnatória. Por isso que André Luiz fala dos completistas. Um completista é alguém que completou, que cumpriu a
integralmente a sua proposta encarnatória, a ideia que todos desencarnemos na condição de completista. Mas muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida que não formavam parte dessa proposta. Então, como é que pode? Olha, pode porque se nós formos pervertidos, promíscuos, imaturos, desouvimos os conselhos mais básicos, desobedecemos os nossos pais, teimamos em fazer o que... Nós estamos correndo riscos que às vezes terminam em situações muito lamentáveis que não eram para ser. Quem ler ou reler, que vale a pena, a série André Luiz com muito cuidado, vai ver que essa literatura está cheia desses casos. Era para casar com 25, ter 5 filhos que seriam espíritos evoluidíssimos do além, mas começa a mexer com o sexo com 12 anos, com 13 anos já começa a se embebedar, com 13 anos já tem um filho a caminho. E isso forma parte de uma proposta encarnatória? Não. Mas essa pessoa precipitou essa tragédia na própria encarnação através do seu comportamento. Na série inteira, a série André Luiz, que começa com Nosso Lar e acaba e a vida continua. Ok? Então, estávamos aqui, homeopatia. Ok. A homeopatia nasceu por volta de 1796, quando Samuel Hahnemann iniciou a sua aplicação. Samuel Hahnemann era um médico alemão. Após publicar o seu ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários a respeito dos princípios aceitos na época atual. Ele havia experimentado em si mesmo e nos familiares por 6 anos a nova terapêutica, cujos resultados foram surpreendentes. Vamos esclarecer que a homeopatia não pode fazer mal a ninguém. O pior que pode acontecer com a homeopatia é que esse remedinho que a gente está tomando, essa dinamização, né? Porque na verdade eu acho que nem se chamam remédios, porque não são remédios alopáticos, mas a palavrinha real me parece seria uma certa dinamização, que é a percentagem de diluição dessa substância num frasquinho com álcool, muitas vezes, ou bolotinhas com açúcar, quando são pellets, que não faça nada, que não provoque os resultados almejados. Mas não é que nem a aloterapia, que você toma o remédio e você pode até morrer. Isso não vai acontecer, por isso que ele experimentou com ele próprio e também com a própria família. A homeopatia se fundamenta no princípio do similia, similibus curanter, ou seja, os semelhantes curam os semelhantes. E através de diluições infinitesimais, nas quais, teoricamente, não devem existir moléculas da substância original, o medicamento deixa de ser químico para tornar-se físico. Geo, sem qualquer compromisso, você gostaria falar algumas coisas a respeito disto? Você sabe que eu sou apaixonada por esse campo da homeopatia, Eu sei, meu amor, todos os remédios que mas eu das conheço, são eu conheço homeopáticos muito pouco. teus. Eu conheço muito pouco. E o que eu entendo é que esse processo de dinamização, ele não é apenas uma diluição, não se trata apenas de uma diluição, ele se trata de uma, vamos dizer assim, uma certa agitação
desse composto, e é como se essa substância, ela imparte, ela doa qualidades de si para a água. É um processo energético. Por isso que ela diz, sai de um campo químico para um campo físico, porque o físico é o nível basal, né, de organização da matéria. É o nível menor, é o nível basal. Então, essa dinamização, é claro que esses fatores vão sendo diluídos, mas eles vão sendo diluídos e, ao mesmo tempo, agitados, né? Que é uma coisa muito interessante. Como processo de ativação? Então, é como se a energia, né? Esse composto que está dentro da água, vamos dizer, a camomila, que está na solução, ela doa parte das suas qualidades energeticamente, ela impregna a solução com suas qualidades energéticas, né? Então, ela é uma medicação de atuação extremamente sutil. E é isso que eu gosto muito do processo, porque ele, quanto mais dinamizado, mais potente. É uma coisa Ou assim seja, que quando os o número é científicos... mais alto, né? Por exemplo, Exato, 6C é menos dinamizado que 30C? Ou é o exato. oposto? É. É menos dinamizado. E o M, o 200C, é ainda mais dinamizado. Então, a potência, quanto mais diluído, mais dinamizado, a potência da medicação aumenta. Então, é um processo assim um tanto quântico. Você tirou essa palavra da minha boca, tá? É um processo um tanto quântico, né? É uma coisa maravilhosa. E existe um mito, talvez eu seja uma pessoa que ajude esse processo com o efeito placebo, não sei. Mas costuma-se dizer que os tratamentos com homeopatia, eles precisam de pelo menos 10 dias para funcionar, para você ver qualquer efeito, que precisa de um. Eu acho que isso depende muito da sensibilidade da pessoa e da predisposição da pessoa ao seu processo de sanação, né? Porque a gente sabe que a sugestão é uma força da natureza, é uma força do ser, né? E é uma força muito potente. Eu utilizo medicamentos homeopáticos com a frequência razoável e muitas vezes com efeitos imediatos, sem ser uma potência absurda, porque a potência 30C, ela é uma potência média, que dá para a gente usar sem risco, né? As potências Mas, mais elevadas, então, podem ter risco? olha, ela pode ser inadequada, ela pode ser alta para o que a pessoa precisa, ou ela pode ser baixa, ela pode ser tomada num horário que não é conveniente, né? Então, é uma terapia que é muito holística, porque ela leva em conta a personalidade da pessoa, a sua maneira de ser. Então, por exemplo, eu já presenciei certas consultas homeopáticas em que a pessoa vai porque ela tem dores de cabeça ou ela tem um problema gástrico. E eu presenciei o homeopata perguntar: você tem medo do escuro? Quando você urina, tal coisa ou tal coisa? Quando você era criança, tal coisa ou tal coisa? Então, eles fazem perguntas a respeito dos hábitos da pessoa, da sua personalidade, dos seus medos, dos seus receios, né? Você prefere frio ou quente? Você tolera tal? Então, é impressionante, é uma coisa bem assim. Para mim, é uma terapia que dialoga diretamente com o perispírito de uma maneira muito sutil, né? E a gente sabe que os espíritos, durante muito tempo,
né, principalmente no estabelecimento do espiritismo no Brasil, havia médicos espíritos que estavam ali sendo consultados e as medicações que eles recomendavam eram homeopáticas, né? Nesse livro que eu comprei, Deus Conosco, Ah, até Emmanuel, querida, Emmanuel, recomendando homeopatias para os membros da família Joviano. pois é. Pois é. Para mim, é a medicina do além. Se Deus quiser, um dia eu vou, nessa encarnação ou em outra, eu vou me dedicar ao estudo dela. Mas eu sou fã de carteirinha. Não, mas você será o Lionel Messi da homeopatia. Que Deus te ouça. Obrigada. Obrigada a você, querida, obrigada a você. Então, a nossa mãe prossegue dizendo, como tudo no universo, são energia e matéria que se convertem, deve-se aplicar os recursos energéticos para que se reequilibre o organismo físico na sua essência, igualmente constituído da energia necessária à vida. E multiplicam-se as terapias alternativas, psicobiofísicas, das vidas passadas, cirurgias psíquicas e mediúnicas, hipnose, ao lado da fitoterapia, o flora medicinal, cristalterapia e outras, cooperando para a saúde, o reequilíbrio da criatura na Terra, a diminuição e mesmo o desaparecimento do sofrimento no mundo. Considerando a valiosa contribuição de todas elas, não podemos esquecer que é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, ou seja, na prática do amor em todas as suas modalidades, como prescreve o Espiritismo, respaldado no conceito de Cristo, aqueles a quem sarou para que não voltassem a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, que a criatura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Aproveitamos aqui para lembrar a todos nós, começando por mim, que todos os problemas de saúde são sinais de um espírito que está com situações que precisa modificar para melhor. Esses desarranjos, esses desajustes espirituais viajam pelo perispírito e vão se manifestar na camada mais grossa, na camada mais densa, que é a carne. E aqui na Terra nós só tratamos a carne, mas só estamos brincando com o cenário onde vão se manifestar os sintomas sem atingir as causas. Então, qual causa seria essa? Os meus desajustes de ordem moral. Então, quem quiser realmente se curar, tem que fazer tudo possível para trabalhar eliminando ou equacionando os seus desajustes morais assim que possível. Ok? Perguntas, comentários? Ok, capítulo 12, sofrimento ante a morte. A impermanência de todas as coisas e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. A sua vigência resulta da intensidade dos fatores causais que o engendraram. O campo de energia afetado, no caso das doenças, terminada a prova ou a expiação que depuram, recompõe-se, facultando o equilíbrio. Não obstante, nos sofrimentos morais, quando a desarmonia é emocional, por meio do autocontrole,
da oração, da meditação, das ações de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais no processo evolutivo e, por consequência, aceitáveis. A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele se colocam as bases da vida. Nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Assim, quando lhe sucedam as desconexões e os desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça, motivo de ruína. A preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento, porque a gente espera ela com naturalidade. Afinal, é o mesmo que você passar por uma porta, saindo de um cômodo para entrar num outro. A morte não passa disso. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativas dores morais, que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os conhecimentos e as suas matrizes. A morte, por ignorância da vida, tem sido, através dos milênios, a causa de sofrimentos inimagináveis, desencadeadora de tragédias e de desconfortos sem fim. Todo fenômeno biológico que se inicia, naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto, morre. Não há prazo nem determinismo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões, para que o ciclo que começou se encerre. Assim, a morte é inevitável e o sofrimento que ela gera resulta somente de má interpretação dos objetivos da vida. Eu gosto muito de uma astrônoma chamada Michelle Thaler. Ela casou-se com um outro astrônomo mais velho do que ela e estiveram casados durante 20 anos. Não tiveram filhos, os dois muito apóstolos da sua ciência, tendo acesso aos melhores telescópios do mundo. Ela estuda os sistemas binários de estrelas, mais especificamente neutron stars. Tem uma cabeça. É incompreensível para alguém que nem eu como alguém pode ter tantas informações numa cabeça só. Aí o que acontece? O marido dela era realmente o amor da vida dela. Eles eram assim, uns desses casais que vieram para estarem juntos mesmo. Só que no ano de 2020, eles estão sentados na sala de casa assistindo televisão e ele falou, estou me sentindo assim, como se diz em português, dizzy, sonso?
Estou sentindo como Tonto. Uhum. tonto. Obrigada, minha querida. Estou me sentindo assim um pouco tonto. Estou com um formigamentinho aí no lado direito da... Falou, melhor vamos para a cama para ver se amanhã... E aí ela falou, olha, mas por que nós não vamos no médico? Vamos nos garantir que não seja nada. Então ele falou, então vamos. Foram no médico, pensaram que ele poderia estar com um princípio de stroke, mas o médico saiu lívido dos estudos e falou para ela, falou, escuta, o cérebro dele está cheio de câncer. Nós decidimos que não íamos contar mais, porque não faz o mais mínimo sentido. Os dias deles estão contados. A vida dela acabou, né? Ele desencarnou, uns 6 meses, alguma coisa assim, depois ele desencarnou, e a vida dela acabou. Essa mulher, com essa intimidade com o universo, esse conhecimento da ciência cósmica, tendo presenciado as maravilhas que a maioria dos nossos olhos não presencia porque nós não temos acesso a esses telescópios poderosíssimos, né? Em Hawaii, no Chile, em outros lugares que você tem que escrever propostas para que eles te deem 2 horas para você estar, não é qualquer um, mesmo entre eles, que vai a ter esse eye in the sky. E ela chegou na seguinte conclusão, que claro, para uma espírita é de cortar o coração, mas ela só equipada com o lado científico, embora em níveis estratosféricos, decidiu que ela ia se permitir arrebentar por dentro pela dor que ela sentia a causa da morte dele. Porque na sua cabeça científica, ele estava morto sem apelação, sumiu, nunca mais. A minha vida sem ele não faz sentido. Por algum motivo, graças a Deus, decidiu não acabar com os seus dias na Terra. Mas ela não sabendo o que fazer com essa dor tão brutal, ela decidiu se deixar massacrar por ela. Porque no seu raciocínio, aquilo que sobrar depois que essa dor vai me massacrar por meses, por anos que eu vou passar sentado no escuro, sábado, domingo sem sair de casa, não converso com ninguém, não quero nada, mal vou me alimentar. Eu vou deixar que o que sobrar depois dessa carnificina é o que sobrou de mim e eu vejo como é que eu vou continuar procurando ser um ser humano funcional, com seja o que for que sobrou depois da carnificina. Quando eu escutei isso, quem começou a chorar aí fui eu, né? Porque eu falava, mas poxa vida, tão perto das estrelas e tão longe das verdades eternas. Se você soubesse, nada disso deveria ter sido necessário. Ele não desapareceu, o câncer não engoliu ele, vocês vão se reencontrar, é uma separação temporária. Você pode continuar com a sua vida como você quiser, mas você não tem que passar por essa dor total e absolutamente desumana, que teu raciocínio muito científico está te dizendo que faz sentido. Porque a tua alma é um ser indivisível, não são pedaços que vão sobrar, ela vai continuar sendo indivisível. Então, se você vai continuar do mesmo jeito que você está agora, íntegra, indivisível, para que se submeter a esse inferno auto-infligido, auto-aprovado?
Então, vemos como até as nossas mentes mais poderosas, não tendo essa educação numa idade temprana, na época da vida em que a nossa personalidade, os nossos valores, os nossos princípios estão sendo forjados, a respeito de que temos uma estrutura de personalidade imortal ou imortalista, a que extremos nós podemos chegar? Alguém que você não pode dizer, mas se uma pessoa é ignorante, não dá para explicar nada. Não, como explicar para ele o conceito de energia, que a energia não pode ser nem criada pelos seres humanos, tá? Por Deus, sim, mas pelos humanos, não. O princípio de Lavoisier, a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. A alma não é o corpo, então o corpo cai morto, mas a alma é energia pensante, então ela se transforma e ela continua a existir, porque não pode ser. Como que uma pessoa dessas não entende um critério desses, mas é claro que eu entendo. E eu posso explicar em várias línguas. Mas quando uma dor dessas bateu na porta dela, ela virou praticamente um ser indefeso para processar essa expiação. Porque, claro, a separação prematura de dois seres que se consideram almas gêmeas é uma expiação, tá? Então, o que é o Espiritismo? Isso que faz de nós seres tão privilegiados, tão escolhidos, tão abençoados, tão ricos. Somos os verdadeiros bilionários. Se já tem bilionário, nós somos trilionários, porque nós temos o Espiritismo, nós temos acesso às informações do Espiritismo. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo, minha gente, é o desdobramento do cristianismo recuperado nas suas bases primordiais para os novos tempos. Mas nem todo mundo ainda mereceu ter acesso. Mas ela mereceu estudar astrofísica? Sim. Aí ela mereceu reencarnar nos Estados Unidos? Sim. Ela mereceu encontrar a sua alma gêmea na Terra? Também. E ela tem acesso, ela trabalha. Nossa, eu passei anos em trabalhos miseráveis. Mas miseráveis. Mas miserável é pouco. E ela lá trabalhando no Goddard Space Center, em NASA, tendo acesso a discursos das maiores mentes da cutting edge science. Sim, mas faltaram 20 centavos para completar o dólar. Não chegou. Faltaram 20 centavos para ter acesso ao Espiritismo. E olha você, por esses 20 centavos, que diferença tão dramática. O que o grieving dela poderia ter sido, porque, como dizem os nossos melhores palestrantes espíritas, a morte, o luto, obrigada. A morte é triste, mas não tem que ser trágica, porque não é trágica. Nós sabemos que é uma separação temporária. O Leonardo está desejando morrer para não mais ter que me ouvir, mas é a ingenuidade dele. Porque mesmo depois que ele morrer, eu vou continuar a conversar com ele. Ele não tem como fugir de mim. Porque a vida continua. E as almas que se vinculam pelo amor puro, pelo amor verdadeiro, esse ágape, que é o amor que Deus tem para conosco, que não passa pelo físico, não passa pelo financeiro, não passa porque eu preciso casar com um francês para ganhar a nacionalidade francesa, para poder morar na França, que não tem qualquer interesse mesquinho, é para o resto da eternidade. É para o resto da eternidade.
Então, por que essa massacre que ela se infligiu durante anos? E vamos ver que talvez até hoje. Mas, porque não tinha acesso ao espiritismo. Então, o que a Joana nos fala? O apego à forma transitória, que se descompõe, produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Agora eu quero falar uma coisa aqui. Quando voltamos nós à nossa forma original de energia pura, nós caímos fora do espaço e do tempo. O que acontece com uma proposta energética que sai fora do tempo? Não mais é afetada pelo tempo. Qual é o problema com o tempo? O tempo passa. Então aí nós entramos na eternidade. Um fóton é um pacotinho de energia, de luz, de onda de luz. O fóton vê o mundo de um jeito muito diferente do que nós, porque sendo energia pura, está fora do espaço e está fora do tempo. Essas versões expandidas de espaço e de tempo só existem para aqueles de nós que estamos a velocidades abaixo da velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, por causa da massa que nos reveste, por causa disto assim aqui. Porque a energia pura, seja perispírito, espírito, a energia pura só viaja à velocidade da luz. Um fóton é energia pura. Tem como pedir para um fóton, não vai tão rápido que eu quero tirar um selfie com você? O fóton fala, sinto muito. Eu só posso viajar à velocidade da luz. Mas você vai para onde? Para lugar nenhum. Como assim? Você não está viajando? Sim. Está viajando à velocidade da luz? Acabou de me falar? Sim. Viajando para onde? Para lugar nenhum. Eu vou... Vai me dar uma enxaqueca. Como assim? É porque acontece que a energia viajando à velocidade da luz está fora do tempo, do espaço. Então, quando você está fora do espaço, viajar para onde? São coisas muito provocadoras. E são muito interessantes porque são pura verdade. Isto aqui não é delírio de uma noite de verão. Isso aqui é hard science. Já está tudo comprovado até o cansaço. Então, o que nos mantém sujeitos a um corpo que envelhece, a estarmos chumbados à superfície da Terra pelo campo gravitacional, a que seja muito complicado se trasladar de um ponto A a um ponto B devido à distância e tudo que ela implica. Que nós somos afetados pelo espaço-tempo porque nos movimentamos a velocidades muito debaixo da velocidade da luz. Aqui o tempo passa muito rápido, aqui os espaços são muito grandes, atravessar as distâncias é caro e incômodo e às vezes não é nem possível. O corpo pesa pelo campo gravitacional. Mas quando esse corpo, essa matéria aqui volta, porque matéria e energia são dois aspectos da mesma realidade, tá? E equals mc, m multiplied times velocity square, a velocidade da luz, ao quadrado. Aí nós vamos muito devagar, então nós sentimos tudo isso que está acontecendo todos os dias em nós. Square, right? Obrigada. Mas quando essa matéria aqui volta para o seu estado de energia pura, aí nós viajamos à velocidade da luz. E como viajando à velocidade da luz,
o tempo para, estamos fora do espaço, podemos estar em qualquer lugar só com pensar, instantaneamente, porque não tem nada para viajar, o tempo para. Então, às vezes pode parecer que esse tipo de fala aqui, nossa, mas do que ele está falando? Isso não é aqui um grupo espírita? Justamente, eu vou falar isto aonde? Na padaria da esquina? Preciso falar isto aqui, para que vocês vejam que o espiritismo, que é o quê? O desdobramento do cristianismo recuperado nas suas bases primordiais para os novos, para os novos tempos, é a nossa salvação, é tudo para nós. E agora sim, fechando com o Emmanuel, devemos começar a viver olhando para cima e para nenhum outro lugar. Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? O nosso tempo acabou. Eu posso fazer. Obrigada, minha irmã. Amado Mestre, queridos amigos espirituais, obrigada por esse momento de comunhão e aprendizado tão especial para nós. Que todos os espíritos que nos acompanham e todos aqueles que não puderam chegar até aqui possam sentir esse amplexo de paz, esse abraço de luz que resulta de comungar desses conhecimentos e da vossa presença. Assim, damos como encerrado o estudo dessa noite, rogando o Senhor seja conosco e que tenhamos uma semana de oportunidades bem aproveitadas. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Gil. Obrigada pela colaboração, pela assessoria profissional, minha irmã, e obrigada a todos vocês pela participação. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.